Imagine encontrar no meio da mata correntes estouradas que seriam grandes demais até para segurar um elefante. Em 1858, uma fazenda secreta no Brasil não plantava café, ela cultivava gigantes. O que um médico fez com 6 homens em um laboratório proibido desafiou a Deus e criou monstros que, segundo a lenda, ainda caminham pela serra. Antes de abrirmos as portas desse laboratório, comenta aqui embaixo, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde nosso sinal chega. E se você tem coragem para ver o que a história tentou apagar, se inscreve no canal agora. O experimento vai começar. O ano era 1858, e o Porto de Santos, em São Paulo, costumava ser o palco onde o destino do império era decidido em sacas de café e caixas de açúcar. Mas naquela madrugada de neblina baixa, o que estava sendo desembarcado em um cais afastado, longe da alfândega e dos olhares curiosos da polícia, não era mercadoria comum. Eram homens. Mas não homens como Deus os havia desenhado. Eram 6 figuras acorrentadas, caminhando com dificuldade sob o peso de grilhões feitos sob medida. O menor deles media 2 metros e 5 centímetros. O maior, uma torre humana de ébano e músculos distorcidos, roçava os 2 metros e 20. Eles não eram apenas altos, eram desproporcionais. Tinham ombros largos demais, mandíbulas quadradas como bigornas e um olhar vago, quase infantil, como se a energia necessária para manter aqueles corpos gigantescos tivesse drenado a luz de suas mentes. Aguardando no cais, com um lenço perfumado cobrindo o nariz contra a maresia, estava o Dr. Fausto Cândido, um médico renegado pela Academia Imperial de Medicina, e seu patrono, o Barão de Itatiaia. Eles sobreviveram à viagem do norte? Perguntou o barão, seus olhos brilhando com uma ganância que não tinha nada a ver com a humanidade. Apenas 6 dos 10, barão, respondeu o médico, anotando em um caderno de couro. Os corações, eles não aguentam o volume. É o problema da escala. O corpo cresce, mas o órgão vital mantém o tamanho original. Eles explodem por dentro. Não importa, retrucou o barão, observando os gigantes serem chicoteados para subir na carroça reforçada. 6 desses valem por 60 homens normais na colheita. E se eles puderem se reproduzir, nós teremos criado a raça de trabalhadores perfeita. O lucro será infinito. A testemunha silenciosa dessa transação macabra era Cosme. Ele não era um gigante. Pelo contrário, Cosme era um homem baixo, magro e com uma perna manca que o tornava inútil para a lavoura. Mas Cosme tinha algo que valia mais que músculos. Ele sabia ler, escrever e desenhar com a precisão de um botânico. Ele havia sido comprado pelo Dr. Fausto não para carregar peso, mas para documentar. Sua função era ser o escriba do inferno. A viagem até a fazenda Boa Vista, encravada em um vale isolado na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, levou 3 dias. Era um lugar que não constava nos mapas oficiais. Cercada por montanhas de pedra nua e mata fechada, a fazenda era uma fortaleza natural. Não havia vizinhos num raio de 30 quilômetros. O silêncio ali era pesado, apenas quebrado por sons que Cosme, em seus 30 anos de vida, jamais ouvirá, rugidos graves, batidas surdas de terra tremendo e o tilintar constante de correntes grossas como âncoras de navio. Ao chegarem, Cosme não foi levado para a senzala comum. Ele foi instalado em um anexo ao lado do laboratório, um galpão de pedra com janelas altas gradeadas. Sua tarefa é simples, Cosme, disse o Dr. Fausto, entregando-lhe penas, tinta e um livro de registros grosso. Você vai anotar tudo. O que eles comem, quanto crescem por semana, quantas horas dormem e, principalmente, os resultados dos cruzamentos. O barão quer ciência. Eu lhe darei números. Naquela primeira noite, Cosme não conseguiu dormir. Através da parede de pedra, ele ouvia gemidos. Não eram gemidos de dor comum, mas o som de ossos estalando, de corpos crescendo rápido demais, esticando a pele até o limite. Na manhã seguinte, Cosme foi apresentado ao Projeto Titã. Ele foi levado ao pátio principal, cercado por muros de 4 metros de altura. O que ele viu fez seu estômago revirar. Não havia apenas homens gigantes. Havia mulheres. Eram 7 mulheres, selecionadas por sua estatura e largura de quadris, trazidas de diversas partes do país e até da África. Elas estavam sentadas em bancos reforçados, comendo. A quantidade de comida era absurda. Caldeirões de angu misturado com farinha de ossos, leite cru e uma mistura escura que o Dr. Fausto chamava de tônico de crescimento. A natureza é lenta, Cosme, explicou o médico, observando uma das mulheres, que tinha quase 1,90 m, ser medida por um feitor que precisava subir em um banquinho. Nós estamos acelerando o processo. Seleção artificial. Pegamos os maiores, cruzamos com as maiores,
e alimentamos a prole com excesso de cálcio e proteína desde o desmame. Mas, eles parecem doentes, doutor, arriscou Cosme, sua voz falhando. De fato, os gigantes não pareciam saudáveis. Tinham as articulações inchadas. Caminhavam com os joelhos curvados, como se o próprio peso fosse insuportável. A pele de alguns tinha estrias roxas e profundas, como se tivessem crescido tanto que a carne rasgara por dentro. O progresso tem custos, respondeu o médico friamente. Um cavalo de corrida também é frágil, mas corre rápido. Nós não queremos que eles vivam até os 80 anos, Cosme. Queremos que eles trabalhem por 10 anos com a força de 5 homens e depois morram. É matemática simples. O custo de manutenção de um gigante é alto, mas o retorno na colheita, o retorno. Naquela tarde, o barão chegou para inspecionar sua safra. Ele não olhava nos olhos dos cativos, olhava para seus bíceps e pernas. Traga o Golias, ordenou o barão. Golias era o maior de todos. O homem que desembarcara em Santos. Ele foi trazido por 4 feitores que seguravam correntes presas a uma coleira de ferro em seu pescoço. Golias tinha o olhar perdido, a boca entreaberta babando um fio constante de saliva. Sua testa era proeminente, e suas mãos eram do tamanho de pratos de servir. Coloque-o no teste de força, disse o barão. O teste consistia em levantar uma carroça de boi carregada de pedras. Um peso que normalmente exigiria 2 bois fortes para mover. Golias foi posicionado. Os feitores chicotearam suas costas. O gigante rugiu, um som gutural, primitivo, e agarrou os eixos da carroça. Cosme viu os músculos das costas de Golias se contraírem como cabos de aço sob a pele negra e esticada. As veias do pescoço saltaram como cordas. Com um grito de esforço, a madeira da carroça rangeu e as rodas saíram do chão. Ele levantou a carga. O barão aplaudiu, rindo como uma criança que ganha um brinquedo novo. Magnífico! Imaginem 200 desses. Eu limparei matas inteiras em semanas. Eu construirei estradas, pontes, palácios, sem precisar de máquinas a vapor. Eu serei o dono do Brasil. Mas Cosme, com seu olhar clínico, viu algo que o barão ignorou. Ele viu sangue escorrendo do nariz de Golias. Viu o tremor incontrolável nas pernas do gigante. E viu, por uma fração de segundo, o olhar de Golias mudar. Não era mais o olhar vago de um animal. Quando Golias soltou a carroça, que caiu com um estrondo que fez o chão tremer, ele olhou para o barão. Havia dor ali. Mas, escondido sob camadas de sofrimento e manipulação genética, havia algo mais perigoso: ódio. Um ódio lento, pesado e silencioso, fermentando num corpo capaz de esmagar um crânio humano como se fosse uma casca de ovo. À noite, de volta ao seu anexo, Cosme abriu o livro de registros. Sua mão tremia. Ele molhou a pena na tinta e escreveu a data. Entrada 1. O experimento começou. Eles estão tentando criar deuses a partir da carne humana. Mas esqueceram que até Deus descansou no 7º dia. Aqui, não há descanso. E temo que o que estão criando não sejam trabalhadores, mas monstros que, cedo ou tarde, perceberão que as correntes que os prendem são feitas de um metal muito mais fraco do que os ossos que eles possuem. Cosme olhou pela janela gradeada para o pátio escuro. A silhueta dos gigantes dormindo ao relento parecia uma cordilheira de montanhas vivas. Ele sabia que sua função era documentar o sucesso do barão. Mas, naquele momento, Cosme decidiu que faria outra coisa. Ele documentaria o crime. Porque se um dia aquelas montanhas de carne decidissem desabar sobre seus criadores, o mundo precisaria saber por que o vale se encheu de sangue. A rotina na fazenda Boa Vista não seguia o sol, mas sim os horários das doses. Cosme logo descobriu que o tamanho descomunal daquelas pobres almas não era apenas fruto de uma seleção natural perversa. Era, acima de tudo, química. O laboratório anexo à casa principal fedia sangue coagulado e formol. Era lá que o Dr. Fausto passava suas manhãs, debruçado sobre carcaças de bois e porcos recém-abatidos. Cosme, com seu caderno de anotações sempre à mão, observava o médico extrair pequenas glândulas da base do cérebro dos animais. Eram peças minúsculas, do tamanho de ervilhas, mas o doutor as tratava como diamantes. O segredo da vida está aqui, Cosme, dizia Fausto, com as mãos sujas de sangue, segurando uma hipófise bovina. Isso é o que diz ao corpo para crescer. Se dermos aos nossos gigantes a essência de crescimento de 10 bois por dia, o corpo humano não tem escolha a não ser obedecer. Essas glândulas eram maceradas em um pilão de pedra, misturadas com álcool, cálcio em pó, feito de ossos moídos, e raízes amargas da Mata Atlântica para disfarçar o gosto podre.
O resultado era um líquido viscoso e acinzentado, o tônico. Ao meio-dia, o sino tocava. Não para o almoço, mas para a nutrição. Cosme assistia, horrorizado, enquanto os gigantes eram alinhados. Eles não comiam com as mãos, eram obrigados a abrir a boca enquanto feitores despejavam o tônico garganta abaixo usando funis de metal. Muitos vomitavam. O corpo rejeitava aquela bomba biológica. Mas os que mantinham o líquido no estômago sofriam transformações visíveis. Cosme anotou no diário. Dia 42, o sujeito número 4, batizado de Montanha, cresceu 3 centímetros nesta semana. Mas o custo é terrível. Suas gengivas estão inchadas e sangram continuamente. Os dentes estão se espaçando na mandíbula, que não para de alargar. Ele chora à noite dizendo que seus ossos ardem como se tivessem fogo dentro. O doutor diz que são apenas dores de crescimento. Eu chamo de tortura. Mas o verdadeiro horror da fazenda Boa Vista não estava no crescimento dos machos. Estava no destino das fêmeas. O barão de Itatiaia não queria apenas gigantes, ele queria um rebanho autossustentável. Importar escravos estava ficando difícil com as leis inglesas e a pressão do império. Ele precisava que eles nascessem ali. Foi então que Cosme conheceu a ala das matrizes. Era um galpão separado, sem janelas, iluminado apenas por tochas. Lá, as 7 mulheres gigantes eram mantidas deitadas a maior parte do tempo, para poupar energia para a gestação. O processo de reprodução não tinha nada de humano. Era mecânico, frio e brutal. O Dr. Fausto tratava o ato como um cruzamento de gado premiado. Ele selecionava o macho, geralmente Golias, por ser o maior e mais forte, e a fêmea baseada em suas medidas pélvicas. Não havia cortejo, não havia consentimento. Havia apenas correntes e ordens. Cosme, obrigado a registrar as tentativas de cópula, muitas vezes precisava fechar os olhos e tapar os ouvidos para não vomitar com sons de desespero. Golias, com sua mente embotada pelas drogas e pela dor constante, obedecia aos comandos do chicote como um touro reprodutor, sem parecer entender a violência que cometia contra suas irmãs de cativeiro. Mas se a concepção era um pesadelo, a gestação era uma sentença de morte. O tônico, que continuava sendo administrado às mulheres grávidas, atravessava a placenta. Os fetos cresciam rápido demais. Cosme registrou o primeiro parto 3 meses após sua chegada. A mulher, chamada apenas de Matriz 2, entrou em trabalho de parto prematuro aos 7 meses. Sua barriga era monstruosa, esticada a ponto de a pele ficar transparente, revelando veias azuis pulsantes. Ela gritava há 2 dias. O bebê era grande demais para passar pelo canal de parto. O Dr. Fausto foi chamado. Ele não trouxe parteiras ou panos quentes. Ele trouxe bisturis e serras. A bacia dela é larga, mas não o suficiente para o que criamos, murmurou o médico, limpando os instrumentos com aguardente. Teremos que abrir. Não havia anestesia. O clorofórmio era caro e o barão achava um desperdício usá-lo em peças de reposição. Cosme foi forçado a segurar a lanterna. Ele viu o médico cortar a carne viva. O grito da Matriz 2 foi um som que rachou a alma de Cosme ao meio. Mas o que saiu de dentro dela fez o doutor sorrir. Era um menino. Mas não um bebê normal. Ele pesava quase 8 quilos. Tinha ombros largos, cabeça quadrada e chorava com um pulmão que parecia de um adulto. A mãe não sobreviveu. Ela sangrou até a morte na mesa de operação antes mesmo de ver o filho. Uma pena, disse o barão, que observava da porta, fumando um charuto para disfarçar o cheiro de ferro e vísceras. Perdemos a fábrica, mas ganhamos o produto. Limpem tudo e tragam a próxima. O bebê, batizado de Titã 01, foi levado para o berçário. Ele não foi amamentado. Recebeu leite de cabra enriquecido com o tônico desde a primeira hora. Cosme, trêmulo, voltou para seu quarto. Ele olhou para suas mãos sujas de sangue seco, sangue da mulher que morrera para dar lucro ao barão. Naquela noite, enquanto escrevia, ele ouviu um som vindo do pátio. Era Golias. O gigante estava acorrentado ao poste central, sob a chuva. Mas ele não estava dormindo. Ele estava olhando para a janela do galpão onde o corpo da Matriz 2 estava sendo retirado enrolado em um lençol sujo. Golias não rugiu. Ele não puxou as correntes. Ele apenas olhou. E pela primeira vez, Cosme viu uma lágrima escorrer pelo rosto daquele monstro de 2,20 metros. Mas não era uma lágrima de tristeza. Era uma lágrima de clareza. O tônico fazia os ossos crescerem e os músculos incharem, mas o Dr. Fausto havia cometido um erro de cálculo fatal.
Ele achava que a mente dos gigantes permaneceria infantil e submissa para sempre. Ele esqueceu que o cérebro também é um órgão. E alimentado com aquela química potente, o cérebro de Golias estava mudando. A névoa estava se dissipando. A dor estava aguçando os sentidos. Golias estava começando a lembrar. Ele estava começando a entender. E naquela noite, sob a chuva fria da serra, o gigante parou de agir como gado e começou a pensar como um general. Cosme escreveu a última linha da noite, com o coração acelerado. Entrada 88. Eles acham que estão criando escravos. Mas eu olhei nos olhos de Golias hoje. Eles não estão criando escravos. Eles estão criando o fim do mundo. 2 anos se passaram desde aquela primeira cesariana sangrenta na fazenda Boa Vista. O ano agora era 1860, e o lugar havia deixado de ser apenas uma propriedade rural para se tornar algo saído de um pesadelo industrial. Os muros haviam sido aumentados. As correntes, reforçadas. E o silêncio da Mata Atlântica fora substituído por um som constante, grave e perturbador, que parecia vibrar nos ossos de quem vivia ali. No centro desse horror estava Titã 01. A criança, fruto da união forçada entre Golias e a falecida Matriz 2, era uma afronta à natureza. Com apenas 2 anos de idade cronológica, Titã 01 tinha o tamanho e a força de um menino de 12 anos robusto. Mas sua mente não acompanhará o crescimento do corpo. Criado em um chiqueiro de pedra, alimentado com carne crua e o tônico do Dr. Fausto, o menino não falava. Ele grunhia. Ele não brincava. Ele caçava ratos e pequenos animais que entravam em sua cela, estraçalhando-os com mãos que já eram capazes de amassar latão. Cosme, que agora parecia 10 anos mais velho, com os cabelos brancos pelo estresse constante, observava a criatura com uma mistura de pena e pavor. Olha a dentição, Cosme, dizia o Dr. Fausto, entusiasmado, apontando para a boca do menino através das grades. Dentes duplos. O corpo está se adaptando à necessidade de processar grandes quantidades de proteína. É a evolução acontecendo diante dos nossos olhos. Para o barão, Titã 01 era a prova do sucesso. Mas era também um problema de disciplina. O menino era voraz. Sua fome era infinita. Numa tarde de terça-feira, um feitor novo, desavisado sobre a força da criança, entrou na cela para limpar os restos de comida. Titã 01, achando que o homem iria roubar seu pedaço de carne, reagiu por instinto. Foi rápido demais. O menino avançou, agarrou o braço do feitor e puxou. O som foi seco, como um galho partindo. O osso do antebraço do homem se partiu em 2, exposto através da pele. O feitor gritou, caindo no chão, enquanto a criança gigante o olhava sem compreensão, apenas protegendo seu alimento. O barão assistiu a tudo da varanda. Ele não mandou chamar um médico para o feitor. Ele mandou chamar os ferreiros. Ele é selvagem demais, decretou o barão, tragando seu charuto. Se não pode ser domesticado, deve ser acorrentado. Ponham argolas no pescoço e nos tornozelos. E reduzam a comida pela metade. A fome ensina a obediência. Naquele dia, Titã 01 conheceu o ferro frio. Ele chorou, um som grave e retumbante, enquanto era preso à parede de pedra, incapaz de se mover mais do que 1 metro. Do outro lado do pátio, no galpão principal, Golias estava acorrentado. Ele viu. Através de uma fresta na madeira podre do galpão, ele viu seu filho ser acorrentado como um cão raivoso. Ele viu o medo nos olhos da criança. E viu o barão rindo. Foi nesse momento que Cosme, sentado em seu anexo escrevendo o relatório do dia, sentiu algo estranho. Seu tinteiro começou a vibrar. Pequenas ondas concêntricas se formaram na tinta preta. A chama da vela sobre a mesa tremulou, como se uma brisa passasse, mas as janelas estavam fechadas. Cosme parou a pena. Ele colocou a mão sobre a mesa de madeira. Ela estava vibrando. Um zumbido baixo, quase inaudível para o ouvido humano, preenchia o ar. Não era um som que se ouvia, era um som que se sentia no peito, uma pressão no diafragma. Cosme correu para a janela. O pátio estava deserto, exceto pelos guardas. Mas o som continuava. Ele olhou para o galpão dos gigantes. Eles não estavam gritando. Estavam parados, de olhos fechados, com as cabeças baixas. Mas seus peitos largos, aquelas caixas torácicas expandidas pelo tônico, funcionavam como tambores de ressonância. Golias estava emitindo uma frequência infrassom. Um som tão grave que viajava pelo chão, pelas pedras, pelos ossos. E os outros 5 gigantes estavam respondendo.
O Dr. Fausto, em sua arrogância científica, havia criado monstros com cordas vocais espessas e pulmões cavernosos, mas esqueceu de estudar como animais grandes se comunicam. Elefantes e baleias falam através de quilômetros usando infrassom. E agora, os titãs da fazenda Boa Vista estavam conversando bem debaixo do nariz de seus captores. Cosme, com seu ouvido sensível e sua atenção aos detalhes, foi o único a perceber. Ele pegou seu diário e escreveu, a letra trêmula pela vibração da mesa. Entrada 412. Eles não estão rezando. Eles não estão dormindo. Eles estão planejando. A terra está falando. Golias está enviando mensagens pelo chão. Eu sinto o ritmo. É um código. Curto, longo, pausa. Curto, curto, longo. Naquela noite, a vibração mudou. Tornou-se mais rápida, mais agressiva. O barão, jantando em sua casa luxuosa, sentiu os cristais da cristaleira tilintarem. Terremoto? Perguntou ele, irritado. Não, senhor, respondeu o Dr. Fausto, servindo-se de vinho. Deve ser alguma acomodação do terreno. Ou talvez as máquinas da mina na serra vizinha. Eles não sabiam. Mas Cosme sabia. Ele colou o ouvido no chão de seu quarto. Ele tentou decifrar o ritmo. Tum, tum tum. Pausa. Tum. Era primitivo, mas era linguagem. Golias estava coordenando. Cosme olhou para o pátio. Os guardas estavam relaxados, jogando cartas, confiantes nas correntes grossas e nos muros altos. Eles olhavam para os gigantes como gado estúpido. Pobres diabos, sussurrou Cosme. Vocês acham que eles são burros porque não falam português. Mas eles estão falando a língua da vingança. A mensagem que Golias passava pelo chão naquela noite não era de dor. Era uma ordem tática. Ele havia percebido uma falha. O tônico, o mesmo líquido que os deformava, tinha um efeito colateral que o Dr. Fausto ignorou. Ele corroía o metal. A saliva ácida e o suor quimicamente alterado dos gigantes reagiam com o ferro das correntes. Há meses, Golias vinha lambendo e esfregando suor no pino mestre de sua grilhão. O metal, por fora, parecia sólido. Por dentro, estava podre. A vibração daquela noite era o sinal final. Amanhã, quando o sino tocar para a alimentação, não abram a boca. Quebrem o ferro. Cosme, suando frio, tomou uma decisão. Ele fechou seu diário, colocou em uma bolsa de couro junto com um pouco de pão e água. Ele sabia que o inferno estava prestes a subir à terra. Ele poderia avisar o barão. Poderia ganhar uma recompensa. Mas então ele se lembrou do grito da Matriz 2. Lembrou-se do braço quebrado do feitor. Lembrou-se do olhar de Golias para o filho acorrentado. Cosme apagou a vela. Que Deus tenha piedade dessas almas, ele sussurrou para a escuridão. Porque os titãs não terão. Ele destrancou a porta dos fundos de seu anexo, que dava para a mata, e deixou apenas encostada. Ele não dormiria aquela noite. Ele esperaria o sino. O sussurro da terra parou de repente. O silêncio voltou à fazenda Boa Vista. Mas era o silêncio que antecede a avalanche. O sino do meio-dia tocou, ecoando pelo vale como o gongo de um funeral. A neblina da manhã já havia se dissipado, revelando o pátio de terra batida onde o destino da fazenda Boa Vista seria decidido. O Dr. Fausto, prancheta na mão, observava da segurança da varanda gradeada, enquanto 4 feitores empurravam um caldeirão de ferro com rodas, cheio do líquido cinzento e viscoso que servia de almoço para os titãs. Do seu esconderijo no anexo, Cosme prendia a respiração. Sua mala estava pronta, encostada na porta dos fundos. Ele viu Golias ser trazido para o centro, ladeado por 2 guardas armados com mosquetes. O gigante caminhava curvado, as correntes tinindo um ritmo lento e enganoso. Atrás dele, os outros 5 machos e as 3 fêmeas sobreviventes foram posicionados. Abram a boca, bestas, gritou o feitor-chefe, um homem sádico chamado Borges, brandindo um chicote de couro cru. Normalmente, esse era o momento em que os gigantes se ajoelhavam, submissos pela fome e pela química. Mas hoje, ninguém se ajoelhou. Golias permaneceu de pé. Ele ergueu a cabeça, e pela primeira vez em anos, sua coluna se endireitou completamente. Ele parecia crescer diante dos olhos dos homens, atingindo seus impressionantes 2,30 metros de altura. Ele olhou para Borges. Não havia o olhar vago de um animal drogado. Havia clareza. Havia julgamento. O que você está esperando? Gritou Borges, nervoso, estalando o chicote no peito no de Golias. A pele grossa do gigante nem sequer sangrou. Golias sorriu.
Um sorriso cheio de dentes duplos e afiados, deformados pelo tônico. Ele respirou fundo, expandindo sua caixa torácica maciça, e soltou um som. Não foi um grito. Foi o sinal. Um rugido grave, infrassônico, que fez o chão vibrar e os dentes dos guardas doerem. No mesmo instante, Golias tensionou os braços. Ele não puxou as correntes contra os postes de madeira, ele puxou os elos contra si mesmos, torcendo o metal no ponto exato onde ele vinha aplicando sua saliva ácida há meses. O som foi alto como um tiro de pistola. O pino mestre da algema à esquerda cedeu. O metal corroído se partiu. Borges arregalou os olhos. Antes que ele pudesse levantar o chicote novamente, a mão livre de Golias, do tamanho de uma pá de pedreiro, fechou-se em torno de sua cabeça. Não houve luta. Golias apertou. Houve um som úmido e crocante, como alguém esmagando uma melancia podre. O corpo de Borges caiu no chão, espasmando, enquanto Golias arrancava outra corrente com as mãos livres. O caos explodiu. Os outros 5 gigantes, respondendo ao sinal, repetiram o gesto. Correntes que deveriam segurar elefantes se partiram ou foram arrancadas das paredes de pedra, levando blocos de alvenaria junto. Fogo! Atirem neles! Gritou o barão da varanda, derrubando sua taça de vinho. Os guardas dispararam. A fumaça de pólvora negra encheu o pátio. As balas de chumbo atingiram os titãs. Mas o Dr. Fausto havia feito seu trabalho bem demais. A densidade óssea dos gigantes era 3 vezes maior que a de um humano normal. As camadas de músculo eram tão espessas que as balas de mosquete se alojavam na carne sem atingir órgãos vitais. A dor apenas os enfureceu. O que se seguiu não foi uma batalha. Foi um massacre industrial. Um dos gigantes, batizado de Titã 4, arrancou uma porta de madeira maciça das dobradiças e a usou como escudo, avançando contra os guardas como um trem de carga. Ele atropelou 3 homens, transformando-os em pasta vermelha contra um muro de pedra. As fêmeas, movidas pelo instinto materno roubado, correram para o berçário. Elas arrancaram as grades da janela com as mãos nuas. Lá dentro, o pequeno Titã 01, ouvindo o rugido de seu pai, arrebentou a argola de sua corrente na parede. Ele saiu pelo buraco aberto pelas fêmeas, rugindo com uma voz fina mas aterrorizante, e pulou no pescoço de um guarda que tentava recarregar a arma. A criança gigante mordeu a jugular do homem, arrancando-a com uma selvageria que fez até Cosme desviar o olhar. Do alto da varanda, o Dr. Fausto assistia, paralisado. Fascinante! Ele sussurrou, em choque. A adrenalina superou os inibidores químicos. A resposta de luta é perfeita. Calhe a boca e corra, seu imbecil! Gritou o barão, puxando o médico para dentro da casa grande e trancando as portas pesadas de carvalho. No pátio, a resistência humana acabou em minutos. Os 12 guardas estavam mortos ou morrendo. O chão de terra estava lamacento de sangue. Golias, agora coberto de vermelho, parou no centro do pátio. Ele respirava pesadamente, o vapor saindo de suas narinas como fumaça. Ele olhou para a casa grande. Ele sabia que o barão estava lá. Ele caminhou até o caldeirão de tônico, que havia tombado na confusão. O líquido cinzento se misturava ao sangue no chão. Golias chutou o caldeirão longe, amassando o ferro fundido. A era da química havia acabado. A era do ferro havia começado. Ele pegou uma das correntes que ainda pendia de seu pulso direito, 2 metros de elos de aço pesado, e começou a girá-la acima da cabeça. O som do metal cortando o ar era um zumbido mortal. Golias caminhou em direção à porta principal da casa grande. Blão! O primeiro golpe da corrente contra a madeira nobre fez a casa inteira tremer. Blão! A madeira de carvalho, importada da Europa, rachou. Lá dentro, o barão e o doutor recuavam para o 2º andar, subindo as escadas, trêmulos. Eles tinham revólveres, mas sabiam, no fundo de suas almas covardes, que 6 balas não parariam aquilo. Cosme, vendo que o caminho para a mata estava livre, pegou sua bolsa. Mas antes de correr, ele olhou uma última vez. Ele viu Golias parar diante da porta destruída. O gigante não entrou imediatamente. Ele se virou para os outros titãs. Ele apontou para casa e depois fez um gesto de cercar. Eles não eram apenas bestas furiosas. Eles eram uma tropa. Golias estava coordenando um cerco. Cosme sentiu um arrepio. O Dr. Fausto queria criar supersoldados obedientes. Ele conseguiu a parte dos supersoldados. Antes de desaparecer na folhagem densa da mata, Cosme viu Titã 01, a criança, pegar o chapéu de um guarda morto e colocá-lo na cabeça. O menino olhou para o pai, Golias,
e imitou o gesto de girar a corrente. A nova espécie havia assumido o controle. Cosme correu. Ele correu como nunca havia corrido na vida, ignorando sua perna manca, ignorando os espinhos que rasgavam sua roupa. Ele precisava chegar à vila mais próxima. Não para pedir ajuda, mas para avisar. Para dizer ao mundo que os portões do inferno haviam sido abertos, e que os demônios que saíram de lá tinham 2,5 metros de altura e muita fome. Atrás dele, o som de madeira sendo estraçalhada e os gritos agudos do barão ecoaram pelo vale, logo silenciados pelo rugido triunfante de Golias. O silêncio que desceu sobre a fazenda Boa Vista após o meio-dia daquele fatídico dia de 1860 foi mais aterrorizante do que os gritos que o antecederam. Cosme levou 3 dias para atravessar a mata e chegar ao posto da Guarda Nacional em Lorena. Ele estava desidratado, arranhado e delirante. Quando contou ao comandante sobre homens de 3 metros comendo gente e derrubando paredes, foi atirado em uma cela, considerado um bêbado louco. Foi apenas quando a fumaça preta começou a subir por trás da Serra da Mantiqueira, visível a quilômetros de distância, que as autoridades decidiram investigar. Não por causa da história de monstros, mas porque a fumaça tinha cheiro de produtos químicos queimados e carne. Um destacamento de 50 soldados, armados com rifles e um canhão leve, subiu a trilha da serra 2 semanas depois. O que encontraram lá fez com que homens veteranos de guerra vomitassem e rezassem. O portão principal da fazenda havia sido arrancado, não destrancado, mas arrancado da alvenaria, com dobradiças e pedras juntas. O pátio era um cemitério a céu aberto. Corpos de feitores e guardas estavam espalhados, desmembrados com uma violência que sugeria o ataque de animais selvagens, não de homens. As armas de fogo estavam retorcidas, os canos de ferro dobrados como arame. A casa grande, outrora símbolo de opulência, era uma ruína. O tenente responsável pela tropa entrou no salão principal com um lenço no rosto. No centro da sala, sob o lustre de cristal quebrado, jazia o que restara do barão de Itatiaia. Ele não fora baleado ou esfaqueado. Ele fora esmagado. Parecia que uma prensa hidráulica havia passado sobre seu tórax. Ao lado de sua mão estendida, havia um baú de moedas de ouro revirado. O ouro estava intocado. Quem quer que o tivesse matado, não tinha interesse em riqueza. Tinha interesse apenas em extinção. No andar de cima, encontraram o Dr. Fausto. Sua morte fora diferente. Ele estava sentado em sua poltrona, no escritório. Sua cabeça estava virada num ângulo impossível, o pescoço quebrado com um único giro. Mas em seu rosto, congelado pelo rigor mortis, havia um sorriso grotesco. Sobre sua mesa, escrito com o próprio sangue do médico, havia uma única frase em latim, tremida, provavelmente escrita em seus segundos finais. Opus magnum consumatum est. A grande obra está terminada. Até na morte, a arrogância do cientista prevalecera. Ele morrera feliz, sabendo que suas criaturas eram fortes o suficiente para destruí-lo. Mas a pergunta que pairava no ar denso e fétido era: onde estão eles? Não havia corpos de gigantes. Os soldados vasculharam os galpões, a senzala, o laboratório destruído. Encontraram as correntes partidas, os caldeirões amassados, os instrumentos cirúrgicos retorcidos. Mas os titãs haviam desaparecido. Foi um batedor indígena, contratado pelo exército, que encontrou a pista. Ele chamou o tenente até a orla da mata fechada, nos fundos da propriedade, onde a serra se tornava um paredão íngreme e inexplorado. Olhe, senhor, disse o batedor, apontando para o chão lamacento. Havia pegadas. Mas não eram pegadas normais. Eram depressões profundas na terra, com quase 60 centímetros de comprimento. Elas afundavam o solo de tal maneira que a água da chuva se acumulava nelas. Eram pegadas de 6 adultos e uma criança. E elas subiam em direção aos picos mais altos e inacessíveis da Mantiqueira, onde a neblina nunca se dissipa e onde nenhum homem branco jamais pisara. O Império, temendo o pânico, abafou o caso. A fazenda Boa Vista foi queimada até o chão. Os registros oficiais disseram que houve uma revolta de escravos comum, seguida de um incêndio acidental que vitimou o barão e seus empregados. Cosme, a única testemunha viva, foi transferido para um hospício no Rio de Janeiro, onde morreu anos depois, agarrado ao seu diário escondido, jurando que ouvia o chão vibrar à noite. Mas a história não acabou com o fogo. Nos anos que se seguiram, e até hoje, lendas estranhas circulam pelas vilas isoladas daquela região da serra. Caçadores contam histórias sobre homens-besta que vivem nas cavernas altas. Dizem que, em noites de tempestade, não se ouve trovão, mas sim rugidos que fazem a terra tremer. Em 1920,
Uma expedição geológica desapareceu naquelas matas. A única coisa encontrada foi uma câmera fotográfica quebrada. A última foto revelada mostrava um borrão escuro entre as árvores, uma forma humanoide, mas com mais de 2,5 metros de altura, segurando o que parecia ser uma clava feita de uma corrente enferrujada. E há um mistério genético. De tempos em tempos, nas cidades vizinhas ao antigo vale, nascem crianças com uma força descomunal e um crescimento acelerado que os médicos não conseguem explicar. A ciência moderna chama de gigantismo hipofisário. Mas os velhos da região, aqueles que ouviram as histórias de seus avós, fazem o sinal da cruz. Eles sabem que não é doença. É herança. Os titãs não morreram. Eles se adaptaram. Eles se reproduziram na selvageria. E o sangue de Golias, misturado com o tônico proibido, ainda corre nas veias de descendentes que caminham entre nós, esperando apenas o sinal certo, a vibração certa da terra, para descerem das montanhas mais uma vez. O Diário de Cosme, recuperado décadas depois nos arquivos do hospício, termina com uma advertência que serve para nós hoje. O homem tentou brincar de Deus, mas criou apenas o diabo. Eles estão lá em cima. Eu sinto o passo deles. E eles estão com fome. Se você andar pelas trilhas da Mantiqueira e sentir o chão vibrar sem motivo aparente, não corra. Já é tarde demais. Eles já ouviram seu coração bater.